Fala pessoal, tudo bem? Fazer um videozinho hoje para falar desse equipamento aqui. É um amperímetro digital com saída de controle. Ele tem uma saída relé para poder fazer um desligamento de carga de acordo com o valor de corrente máxima ou mínima que você configurar no visor dele, né? Ele tem 48 por 96, essas dimensões aqui, 96 de largura, 48 de altura. Óbvio que o recorte vai ser um pouquinho menor que isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês consultarem ali no site qual que é as dimensões certinhas para fazer o recorte. Aqui na parte de trás, pessoal, bem simples. Ele tem terminal 1 e 2, que é a alimentação dele em 220 volts. Ele tem aqui o contato de controle dele, o contato reversível, o contato de relé. No 30 é o comum, tem no 31 o contato normalmente aberto e no 32 o contato normalmente fechado. Ele tem o 11 e o 12, que é a entrada de sinal para você conectar o transformador de corrente, conectar o TC. Essa entrada de sinal aqui no máximo suporta 5 amperes, certo? O TC normalmente os comerciais aí é de 0 a 5 A. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site dos modelos de TC disponível. Então esse cara aqui ele aceita qualquer valor de TC de mercado, porque você tem que configurar nele essa informação, né? Então sobre o hardware bastante simples. Alimentação 220, o contato dele de saída, contato de relé para controle e a entrada de medição de corrente. Aonde que se utiliza normalmente esses equipamentos? O pessoal costuma usar isso aqui em picador de madeira, maromba de tijolo, moinho de bola, britador. Normalmente utiliza da seguinte forma: imagina um picador de madeira. Você vai configurar nele motor de 100 CV em 380, dá uns 140 A nominal dele. Você vai configurar nele 170 A. Quando atingir 170 A, você quer que conta um tempo de 5 segundos e aí desliga a esteira de alimentação. Nesse caso, a esteira de alimentação, o circuito de comando dela tu vai passar aqui pelo contato fechado, pelo comum e pelo NC, pelo normalmente fechado. Quando atingir os 170 A, vai contar os 5 segundos programado e aí desliga a esteira de alimentação. A corrente do picador de madeira, nesse caso, vai baixar. E aí quando baixar de um valor pré-definido, volta a ligar a esteira e assim sucessivamente. Então tu nunca dá sobrecarga no picador de madeira, né? Então é nesse tipo de aplicação que normalmente se utiliza. Aqui no frontal dele, o que a gente tem? A gente tem um LEDzinho de AH, que é o alarme de nível alto, e o AL, que é o alarme de nível baixo. Quando ele ativa por alarme de nível baixo, acende aqui, que nesse caso está aceso o AL, tá vendo? Está aceso, está ativado por alarme de nível baixo, porque a gente ainda não parametrizou ele. A parametrização desse cara é super simples. Vamos lá então. Segura pressionado a tecla 7 por 2 segundos, vai aparecer o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é o ponto decimal. Se tu configurar ele como... ele tem 4 dígitos, né? Tem 4 dígitos no display, é um display de 7 segmentos. Se tu configurar ele e deixar ele como 0, ele vai mostrar 0, 0, 0, 0. Se tu colocar um ponto decimal 1, aqui por exemplo, eu vou entrar no parâmetro, dou um pulso na tecla 7. Entrei no parâmetro, está 1, então ele vai mostrar 0, 0, 0.0. Se eu botar 2, vai mostrar 0, 0, 0, 0.00. Duas casas decimais de precisão, né? Então o que a gente recomenda, pessoal, deixar isso aqui em 1, ou 0, né? Vou deixar ele em 0 aqui. Vou deixar ele em 0, ele vai ficar no display 0, 0, 0, 0. Dou um pulso na tecla 7 para salvar ou gravar o valor. Ele automaticamente já foi para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o INPH. O INPH é o valor do primário do teu transformador de corrente. Então tu tem um TC de 500/5, então pulso na tecla 7, coloca 500/5 aqui. Tem um TC de 100/5, coloca um TC de 100/5 aqui.
Então, ó, vamos botar aqui, por exemplo, 500/5 é o meu TC. Vamos botar ele aqui em 0. Ó, aqui nesse botão de direção para a esquerda, ele desloca o dígito, tá vendo? Ó? Então vamos lá. Vamos botar 500/5. Esse é o valor do primário do meu transformador de corrente. Significa que o meu TC é 500/5. Vou gravar o valor agora aqui. Pressiona a tecla 7. Gravei o valor. O INPL você não precisa alterar nada. Pode deixar por padrão 0. Aí tu pressiona 7. Ele vai para o próximo parâmetro bias. Também tu não precisa colocar nada. Pode deixar em 0. O gain também tu não precisa colocar nada. Vai pressionando 7. Vai pressionando 7. A gente vai pular, nós vamos lá no parâmetro agora, o AH. Vamos lá. Ó, code, não vai colocar nada. Ó, AH. AH é o valor máximo da corrente de alarme. Então, vou entrar aqui. Imagina que eu coloquei o meu TC de 500/5. E a gente colocou, o nosso motor é de 100 CV, usando aquele exemplo inicial. 140 amperes é a corrente nominal, nós vamos configurar 170 amperes, certo? Para ele poder fazer o desarme. Então vamos lá. O AH, vamos colocar ele em 170 amperes. Aqui vou botar em 0. 0. Vamos botar em 170. Vou deslocar o cursor. 170 amperes. Então esse aqui é o valor máximo da corrente de alarme. O motor é 140 nominal, a gente vai colocar 170. Quando ele chegar em 170 amperes, ele tem que iniciar o processo de desligar o relé lá atrás. Pressiono a tecla 7, gravei. Agora eu tenho o valor mínimo da corrente de alarme. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Muita gente acaba esquecendo de só vai trabalhar com o limite superior de alarme, como nesse exemplo. Não vai usar o limite inferior de alarme. Então, se tu esquecer e deixar isso aqui em 0, ele vai ficar sempre com o alarme ativado aqui, ó, porque ele deve estar em 0. Ó, tá até um valor maior do que 0. Então, vamos colocar isso aqui um valor negativo. Quando nós passar isso aqui para um valor negativo, vamos botar aqui, vamos deslocar. Quando a gente passar para um valor negativo, significa que a gente está desabilitando o alarme de nível mínimo. Só vamos trabalhar com o alarme de nível alto. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Ó, agora está o valor negativo. Vou salvar aqui agora para vocês verem. Ó. Salvei. Significa que eu não estou trabalhando mais com um alarme de nível mínimo. Coloquei ele um valor negativo, certo? O próximo passo aqui, o próximo parâmetro, eu salvei. O próximo parâmetro é o DF, desculpa, que é a esterese de controle, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 no DF. Vamos colocar em 10, certo? O que significa essa esterese de controle? Se eu configurei 170 amperes a minha corrente, de desligamento, certo? E significa 170 amperes. Eu deixei o DF em 10, significa que ele vai desligar, veja bem, significa que ele vai desligar em 180 amperes, 180 amperes, e vai voltar a ligar em 160. Então é 10 para cima, ele desliga em 10 para cima, porque eu deixei em 10 o DF, 10 acima do valor máximo que eu configurei, e volta a ligar em 10 abaixo do valor que eu configurei. Então o meu set point, o meu valor de controle é 170. Se eu deixar o DF, que é a esterese, em 10, ele vai desligar em 180 amperes e vai voltar a ligar em 160 amperes, certo? Então essa seria a minha esterese de controle. Aí tu tens que configurar de acordo com a tua aplicação mesmo, né? De acordo aí com o que vai reagir a tua aplicação. Às vezes tu precisa que faça um desligamento mais rápido, que volte a ligar mais perto da corrente nominal. Enfim, coloquei 10 aqui no meu exemplo. Pressionei a tecla 7
e gravei. Agora apareceu o NT. Esse último dígito aqui é um T, certo? Esse aqui o que significa? É o tempo de demora para que entre o alarme e desligue a carga em segundos. Vou entrar aqui dentro dele. Então assim, a gente configurou que é 170 ampere o nosso valor de set point e uma esterese de 10. Então quando chegar em 180 amperes, ele ainda vai contar esse tempo aqui que você ajustou no ONT. Vamos colocar, por exemplo, 5, que seria 5 segundos. Então vai chegar em 180 amperes e ainda vai contar 5 segundos para aí sim desligar a carga, abrir esse contato de relé aqui na parte de trás, né? Para que serve isso? Essa função é importante, porque às vezes quando você partiu lá o teu picador de madeira, a corrente do motor vai lá em cima e você não quer que desarma já logo na partida. Então você coloca um tempo aqui de 5 segundos, certo? E até durante o funcionamento normal do picador, ele pode dar uma sobrecarga pequena no intervalo rápido. Se tu deixar como zero, ele já vai abrir e derruba a esteira de alimentação. Então, normalmente se coloca um tempo aqui mesmo, aí, de uns 5 segundos. Configuramos 170 amperes, uma esterese de 10. Vai chegar em 180, conta 5 segundos. E aí sim, ele derruba o relé. Abre o relé aqui atrás e derruba a carga. Salvei esse valor. Agora nós temos aqui o OFT. Esse aqui é o tempo de demora para que a saída do alarme e volte a ligar a carga depois que saiu o alarme. É o tempo de demora para voltar a ligar a saída relé depois que a corrente baixou. Então a gente configurou 170. Nós sabemos que quando baixar de 160, quando chegar em 159, ele vai ligar novamente o relé de saída, vai voltar o status inicial. Então a gente pode configurar aqui um tempo de atraso para que volte a ligar a saída. Então vai chegar em 159, ainda vai contar esse tempo que eu ajustei aqui, e aí sim é que vai ligar o relé de saída, que vai ligar. Vamos ver, vou botar em 5 segundos aqui, certo? Aí eu dou um pulso aqui e salvei a minha aplicação, certo? É só isso mesmo que precisa ser feito. Ele tem outros parâmetros, mas a gente acaba não utilizando, certo? Então, voltou aqui no parâmetro inicial, está tudo configuradinho certinho, os parâmetros que a gente colocou. Ó, entrei, 500 o valor do TC, enfim, está tudo direitinho, tudo certinho como a gente configurou. Certo, pessoal? Então é isso aí que tem que ser feito realmente. A parametrização dele é bastante simples do aparelho, não tem muito segredo. Se tu só esperar aqui, ele já vai voltar ao valor normal, de corrente. Ele já está esperando, voltou ao valor inicial. Ele não tem corrente nenhuma agora no circuito, certo? Porque o TC está desconectado. E o que mais tem para falar sobre esse equipamento? Basicamente é isso que tem que ser feito. Você vai configurar um valor máximo de corrente ou mínimo de corrente, de acordo com o que você precisa trabalhar. E ele vai inverter o contato de saída aqui atrás, de acordo com a parametrização que você fez. Certo? Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no site, tem um manual, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Tem um manual dele que explica bem certinho os parâmetros. Ou volta o vídeo aí, faz um passo a passo e com certeza tu vai conseguir, certo? Obrigado pela atenção, um grande abraço, tchau!